Vamos lá, pessoal. Então, nós temos agora os prefabs da moedinha que a gente fez no ano passado, no vídeo passado, né? Os prefabs. Colocamos aqui o controlador, a animação. Então, esse aqui é o cenário atual do jogo. Nós temos aqui duas moedinhas, né? A gente passa por elas, não acontece nada, porque a gente não implementou a lógica ainda, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos implementar uma lógica para a gente poder pegar a moeda, certo? Basicamente, a gente vai destruir ela, faz ela sumir, e a gente vai tocar um som, certo? Então, para tocar esse som, a gente precisa adicionar um componente que é uma fonte de áudio, certo? Então, ao invés de selecionar uma moeda específica aqui, tá? Eu poderia fazer e modifica nela e implementa para os demais, eu vou direto na fábrica, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, formas de chegar na fábrica, né? Você vem na setinha, tá? Tô na fábrica, certo? Ou você clica duas vezes aqui na fábrica dentro do folder, tá? É a mesma coisa, certo? O efeito prático é o mesmo. Então, eu vou adicionar aqui um componente e tudo que eu estou fazendo aqui está na fábrica, certo? Então vai pegar para qualquer moeda. Eu vou adicionar um componente chamado Audio Source. Cadê? Aqui. Audio Source, beleza? Esse Audio Source, ele tem aqui digamos assim, o raio, né, onde o som vai tocar. Para a gente não vai fazer diferença, porque eu vou usar aquela questão de a gente vai tocar o som em um lugar específico, tá? Coisa que a gente precisa tomar cuidado, esse play on awake, tá vendo? Desliga esse play on awake, por quê? O play on awake significa quando o objeto é criado, tá? Então, assim que todas as moedas forem criadas, vai tocar um som. Então, não, desliga isso daqui. Eu quero tocar só na hora que eu pegar a moeda e faremos isso via código, tá? E ele está pedindo aqui, ó, um audio clip, tá vendo? Tá vazio. A gente tem aqui na pastinha sounds, né? Eu não sei se eu estou compartilhando o áudio aqui. Você vai tocar? Deixa eu ver. Eu acho que tocou sim, mas aí depois eu vejo o vídeo gravado. Ou vocês vão ter que ter fé aí que o áudio tocou. Beleza? Então eu vou pegar esse áudio clipe aqui, certo? E eu preciso colocar ele no clipe do audio source. Então vem aqui na fábrica, né? Ó. Tá aqui vazio o audio clipe, então eu vou arrastar isso daqui, beleza? E vou colocar na fábrica, tá? É... Beleza, tá? Acho que por enquanto é isso. A gente vai ver que tanto essa moeda ele tem um audio source, quanto a outra também possui, tá? Porque a gente mexeu aí na fábrica. Bom, agora a gente precisa de um script, né? Vamos lá. Nós temos o player aqui, vou criar um script novo, chamado, eu vou chamar de coin por enquanto, tá? Ops, é um script novo, não um folder novo. Botão direito, create C# script. Mas a gente pode colocar outros pickups, tá? E a gente pode generalizar esse script aqui. Aí a gente renomeia ele, tá? E a gente faz uma estrutura aí um pouco mais genérica. Por enquanto esse aqui vai resolver pra gente, tá? Então, tá só compilando aqui. Vamos abrir esse cara. Então, abrir aqui no Rider, certo? Deixa eu dar um zoom aqui, vai ficar bem bonitinho. Vamos lá, coisas que a gente vai precisar. Vou precisar do acesso para o audio source. Tá? Preciso do acesso para ele. Audio source. O Rider, ele coloca esse underline aqui na frente sozinho, tá? Porque isso aqui é uma convenção do C Sharp. Quando você cria variável privada, você coloca esse underscore na frente, tá? Às vezes eu coloco, às vezes não. Tá? No Java, a gente acaba não colocando muito disso. Então, eu vou chamar isso aqui de referenciáveis. Vamos fazer assim, ó. Referências, tá? Então, pro audio source, eu acho que é só. Porque eu vou pegar, vai dar um trigger e a gente destrói. Beleza. Então, por enquanto, é só isso aqui, tá? Pro audio source. No start, a gente vai pegar essa referência, né? Audio source.getComponent. A gente passa aqui o audio source. Passamos o audio source aqui, como para parametrizar o getComponent. Aqui o update, a gente não vai precisar fazer muita coisa, tá? Então, acho que a gente pode até apagar isso aqui. Podemos apagar, tá? Vamos agora, como que a gente faz para poder detectar a colisão, certo? Na verdade, o que vai ter aqui não é uma colisão. Se a gente voltar aqui no Unity, o que vai acontecer aqui é o seguinte, o player, certo? O player, na verdade, vamos dar um zoom aqui, ó. Tudo bem, o chão aqui do player, ele está marcado como collision, né? Se a gente viermos aqui no Box Collider, aqui ó, Box Collider, o trigger não está marcado, certo? Então, de fato, esse collider aqui
ele esbarra, ele gera a colisão, por isso que ele fica travado no chão, certo? Mas a moeda não, tá? A moeda, o Circle Collider dela, tá? A gente marcou como trigger, isso significa que ela não colide com ninguém, mas você detecta que houve um contato, certo? Mas ela não, digamos assim, ela não opõe força contrária, tá? Então, a gente vai usar um método que o próprio Unity tem. Deixa eu andar com esse player aqui para onde ele estava mesmo. Tá? Percebe que a câmera vem junto com ele, tá vendo? Porque a câmera ela tá travada nele, né? Ele é o follow dela. Então, qual que é o método que a gente vai acessar? E aqui, né, Deus abençoe o Rider aqui com o IntelliSense dele. Se você começa a escrever aqui on, ele já mostra um milhão de métodos para a gente aqui, ó. Quando você vai lidar com colisão, é on collision enter, ou seja, colisão, eu estou dizendo que é o seguinte, são objetos que de fato é, você opõe o caminho dele, certo? Você bateu na parede, você não consegue passar ali, tá? Existe uma colisão. Nesse caso aqui, a gente quer o trigger, tá? É on trigger, beleza? Só que o trigger enter, exit e stay é para jogo 3D. O que a gente quer é 2D, ó. On trigger enter 2D. Esse cara aqui, ó. On trigger enter, ou seja, quando você entrar em uma área de trigger, beleza? Ele recebe aqui como parâmetro, certo? O collider 2D dele, certo? Que quando você esbarra em alguém, né, eu recebo como parâmetro, esse caso aqui, ó, esse script, eu vou colocar ele na moeda, certo? Então, isso aqui vai ser ativado quando algum objeto que possui um collider entrar em rota de colisão com a própria coin, certo? Só que como a coin é um trigger, eu vou usar aqui o onTrigger, beleza? E eu vou receber como parâmetro quem quer que seja que esbarrou em mim, beleza? Isso aqui pode ser importante para a gente, para eu detectar, aliás, pode não, é importante, tá? Quando você pode colidir com mais de algum objeto, você precisa fazer essa diferenciação, beleza? Então vamos começar a implementar aqui. Por enquanto, tá? Vamos fazer aqui um bem simples, destroy, certo? Destroy this.gameObject, certo? Porque se eu faço assim, ó, this, quem que é o this? Eu acho que eu posso pôr GameObject direto, vai funcionar já. Ah, vai sim, tá? Eu quero destruir, se você coloca destroy this, tá? A gente sabe lá da orientação a objetos, né, que o this é uma referência para o próprio objeto. Só que o this, na verdade, é o componente. Eu não quero destruir só o componente específico, o componente coin específico. Eu quero destruir o objeto inteiro, tá? Então eu quero destruir o GameObject. Beleza? E por enquanto eu não vou testar, quem está chegando aqui não. Entrou em rota de colisão, eu sei que só pode ser o player por enquanto, né? Então já vamos testar isso daqui. Aliás, eu tenho que colocar o script na moeda, certo? Só que eu não vou colocar, por exemplo, o script em uma moeda específica. O que eu vou fazer? Eu vou lá na fábrica, vou acessar por aqui, olha. Estou na fábrica, certo? E eu vou adicionar aqui o componente coin. De forma que agora todas as fábricas, tem que salvar, né, Ctrl S, todas as moedas, tá, vão possuir o script. Beleza? Vamos testar aqui, ver se pelo menos ela vai ser destruída, né? Desapareceu. Desapareceu. Maravilha, tá? Agora, vamos tocar o som, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Volta aqui no Rider, certo? E antes de destruir, certo? Antes de destruir, acho que depois funciona também, depende da velocidade que esse update vai ser chamado, tá? Porque se você chama o destroy antes, tudo que tiver depois ele pode não fazer, ou ele faz uma última vez, tá? Depende da versão do Unity. Eu cheguei a trabalhar que ele destruía e, por razões óbvias, você não conseguia fazer mais nada depois, porque foi destruído. Pode ser que ele permita, seja um método atômico, né? Ou seja, ele não interrompe a execução do método, ele pega e acaba de fazer, tá, o restante após o destroy. Tá? Vamos ver se é o caso aqui. O que eu vou fazer aqui? Nós vamos chamar a classe AudioSource, certo? Ela tem um método estático chamado playClipAtPoint, ou seja, toque o clipe em algum lugar. Então ele precisa de dois parâmetros. Qual que é o clipe e aonde que você quer tocar. O clipe ele está salvo nessa referência aqui, ó, tá? Que a gente fez quando a gente arrastou quando a gente arrastou o som, né, para aquele componente, ele carrega uma referência para esse clipe. Então a gente vem aqui, ó, audio source, que é essa referência aqui, que a gente buscou ela, né? Então, perceba, pessoal, uma coisa é o componente audio source,
outra coisa é a classe audio source que tem um método estático. Tá? Então são coisas diferentes. Audio source, ponto clip, certo? E aonde eu quero tocar? Eu quero tocar exatamente aonde a moeda se encontra. Então, transform, ponto position. Beleza? Então eu vou tocar o clipe que está no componente audio source na posição onde a moeda se encontra, tá? E aí vai depender de cada moeda. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai funcionar isso daqui. Beleza, compilou. Play. Tocou. Tocou também. Eu não sei se vocês estão com uma sensação de que tocou duas vezes, ó. Vou pegar aqui. Agora foi uma vez só, tá? Agora foi uma vez só também. Mas eu quero te mostrar o que, que pode acontecer, o que, que pode estar acontecendo. Caso você tenha a sensação de que está tocando duas vezes, ou de que saiu a mensagem do som duas vezes, tá? Vamos lá, eu vou pegar o player, tá? Vou manipular ele aqui na cena, vou colocar ele aqui em cima, tá? Vocês vão perceber o seguinte, a coin, ela tem um collider aqui, certo? Aqui é o de verde. O player, ele tem dois colliders. Então, o que pode acontecer é o seguinte, você esbarrou, certo? O primeiro collider ou o outro collider, certo? Não deu tempo da moeda ser destruída, tá? E ela já invocou um próximo, certo? Então, uma coisa que a gente pode fazer, tá? É a gente tentar, vamos ver se, vou dar play aqui, vamos ver se vai tocar duas vezes. Tocou uma vez só. Na maioria dos casos, tá? Toca uma vez, tá? Porque ele consegue destruir rápido, mas a gente pode criar aqui alguns verificadores, tá? Para a gente poder dar uma travada nesse cenário, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Só para poder a gente criar mais uma, digamos assim, um efeito, tá? Para tentar minimizar e, digamos assim, a gente pegar essa moeda uma única vez e pronto, ninguém mais consegue colidir com ela. O player, tá? Tá vendo que tem uma etiquetazinha aqui no componente player e ele está faltando, que está untagged, ou seja, não tem etiqueta. O Unity já tem uma etiqueta pronta pra gente, que é o player, tá? Etiqueta player. Vamos deixar ele aqui, tá? Vamos aqui no game, certo? Vamos aqui no game. Aqui, certo? A gente vai fazer o seguinte, ó. If collider ponto, tá? Quem que é esse call aqui, certo? Esse call aqui é o collider que acabou de chegar. Se esse cara, ponto, GameObject, ponto, compare tag, eu acho que eu consigo comparar a tag direto por aqui, ó. Isso, tá? Então, eu consigo, do collider que chegou, eu posso comparar a tag. Se for a tag player, olha só que legal o Rider, ele acha as tags pra gente. Ó. Se for o tag player, tá, a gente vai executar o comportamento, que é destruir, certo? Esse objeto aqui, tá? Destruir esse objeto. E além disso, tá? Vamos criar aqui um booleano, certo? Para a gente poder criar uma, digamos assim, dar uma travada, né, nessa, além de verificar que é o player, certo? Eu vou verificar, tá? Se a coin, porque a gente pode pensar o nome speak, pensar um nome em inglês aqui bacana, speak it is, vou pôr aqui is alive, certo? Mas normalmente mas ela não, a moeda não fica viva, né? Vamos pôr aqui, então, not destroyed, isso, não foi destruído, certo? Eu vou criar aqui, vou chamar de valores internos, certo? Vai ser bool, tá? Not destroyed, certo? Igual a true, certo? Ou seja, ele já nasce, tá? Não tendo sido destruído. Bool not destroyed igual a true, beleza? Então vou fazer o seguinte, ó. Quando a gente tiver o trigger, eu vou ver se foi com o player e se ela não foi destruída. Ou seja, se not destroyed foi true. Se esse for o caso, tá? Se esse for o caso, a gente destrói. Aliás, primeira coisa, né? Not destroyed vai passar a ser falso, tá? Para que imediatamente qualquer outro if que
e outro collider, né, que tentar entrar com essa moeda e que não tiver sido destruído ainda, tá? Isso aqui já vai tá valendo falso, ele não vai conseguir entrar mais, certo? Destroy, destroy, né? Destroy e chama o clipe para poder tocar. Nesse caso aqui, a gente pode até inverter essa ordem, né? Coloca desse jeito aqui assim, ó. Beleza. Maravilha. Tá, vamos voltar aqui no Unity, certo? Isso já, mesmo que o seu não seja dando esse problema, tá? É mais adequado a gente fazer assim, né? Quando está lidando aí com mais de um collider, né? E para ter certeza também que é só o player, porque daqui a pouco a gente vai ter inimigo na jogada, né? E eu não quero inimigo pegando moeda. Então já, certo? Ó, apareceu um erro aqui, ó, no reference. Ó, esses erros aqui, que é do editor do Unity, a gente pode ignorar, tá? Object reference not set to an instance. Vamos ver se está aqui em algum código. Unity element, configuring layout, graphs. Se a gente clicar ele aqui, às vezes ele vai levar a gente para um animator. Eu acho que esse aqui é específico. Deixa eu limpar aqui, vamos ver se ela vai tocar. Tá, isso aqui tá me parecendo alguma coisa aqui do editor, certo? Então a gente não tem muito controle sobre isso, porque está gerando esse erro mesmo que a gente não está jogando. Então, não está atrapalhando o jogo, deixa quieto aí, certo? Beleza, tá? Estou satisfeito isso aqui desse jeito, tá? Esse erro aqui daqui a pouco ele some, de repente a gente consegue descobrir o que é. Por enquanto a gente pode deixar quieto aqui, beleza? Então tá bom, então temos aí, a gente pode agora colocar várias moedinhas, né? A gente pode duplicar, porque agora ela tá vindo da fábrica, né? A gente pode, ó, apareceu aqui uma memória minha aqui de, nossa, bons tempos, hein? Que eu jogava World of Warcraft. Tem tempos isso aqui. Caramba, hein? Apesar de que essa expansão aqui, ó, pela foto, eu não sei se vocês queriam tanto detalhe assim, ó, mas pela foto dá pra ver que é o Warlord of Draenor, que foi a expansão que me fez praticamente parar de jogar WoW. Mas obrigado, OneDrive. Obrigado. Então tá bom. Então, pessoal, pro vídeo é isso, né? Tivemos um bônus aqui das minhas lembranças de World of Warcraft. No próximo vídeo a gente faz um UI para poder pegar a pontuação da moedinha. Isso aí.